Mateus 21:33. A parábola dos lavradores maus. Houve um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se. Jesus, com essa parábola, vem reafirmando a parábola dada por Deus a Isaías 5:1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio delas uma torre, e também construiu um lagar. Esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Essas duas parábolas se juntam para falar do proprietário, do amado dono da vinha. Esse sabemos que é o nosso Deus que formou o céu e a terra. Ele preparou a terra com tudo o que é necessário para uma plantação. Conhece o cultivo da uva, pois ele é o agricultor. Sabe como é demorado para dar os frutos. De 80 a 200 dias ele vai preparando para aquela fruta crescer. Sabe o quanto é necessário a intensidade da emissão da luz para que brota a semente, a irrigação necessária. Quando cresce, ele coloca as estruturas, a coluna, conhece e prepara o solo para cultivar a vinha, que são várias videiras que dão as uvas. Sabe o que é determinante para uma boa colheita? E ter um bom fruto. A uva é um fruto muito lucrativo. Não se estraga nada, comercializa, fresca, como o fruto, como suco, como vinho, óleo da uva, e mesmo quando envelhece também é comestível. Uvas passas e a sobra que não é usado para nos alimentar é a semente que dará ainda mais frutos. O proprietário preparou tudo e arrendou a sua videira para lavradores. E está lá em Mateus 21:34. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Mas os lavradores sabiam que toda a plantação era valorizada e valiosa, e se apossaram dela, vendo o lucro que teriam se não dividisse com o proprietário. E todo servo que foi enviado à vinha pelo proprietário, os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram outro e apredejaram outro. E por último, o proprietário enviou o seu filho, que teriam respeito por ser seu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram: este é o único herdeiro, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então o mataram. Os lavradores gananciosos queriam lucro, como diz lá em Isaías 5:8, que ele descreve os lavradores como os que queriam ajuntar casa a casa, dos que acrescentava campo a campo, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. Herdade, herança, o que adquirem de alguém por ocasião de sua morte. Continuemos, Isaías 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem ao mal, que põe as trevas por luz e a luz por trevas,
eu amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios, do que seus próprios olhos é astuto em seu próprio conceito. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valente para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. A língua de fogo consome o restolho e a palha. Se desfaz na chama, assim a raiz dele será como podridão, e a sua flor se desvanecerá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Jesus reafirma o que está escrito nas Escrituras em Salmo 118 e 22, que ele falou em Mateus 21, de 42 a 43. Disse Jesus: nunca leste nas Escrituras? Ele vai repetir lá o que está escrito em Salmo 118 e 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular pelo Senhor. Foi feita isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dada a um povo que dê os seus frutos. Jesus nos traz através dessa palavra, desta parábola, que Deus nos cultiva, prepara a terra, nos dá o adubo, a água viva, a luz. Ele é a nossa estrutura, a nossa coluna. Deus nos dá tudo o que é necessário, nos cerca de cuidados, nos dá motivação e capacidade de crescimentos através da sua palavra. Fomos criados, plantados para trabalhar, produzir e viver segundo os preceitos de Deus e amá-lo de todo o coração. Obedecermos e respeitá-lo como o único Deus. Devemos viver e agir segundo os ensinamentos deixados por Deus nas Escrituras. Como diz em Mateus 21 e 45, os lavradores eram os principais sacerdotes e os fariseus. Ouvindo essa parábola, entenderam que eram deles que Jesus falava. Eles queriam receber os frutos, manipular as sementes, negociar a palavra de Deus, pois se aproveitavam de estar de posse das Escrituras, e o que o povo sabia era o que eles diziam. Eram injustos e ganhavam para si e se enriqueciam cada vez mais. E não queria que seria dado ao povo, mas Jesus veio para tirar das suas mãos e dar tudo ao povo, ensinar ao povo como plantar. E mais tarde nós vamos ver o que Jesus deixou para nós fazermos, né? Ele veio para isso, para nos ensinar e para reavivar o ensinamento que Deus deixou através das Escrituras para o povo. Somos a plantação, a lavoura, o jardim de Deus. Os servos enviados por Deus são os que levam sua palavra onde quer que vá. Deus tem enviado constantemente os seus servos para colher os frutos e receber o que é devido. Os servos de Deus são os pregadores da palavra de Deus que vêm até nós com a palavra viva enviada por Deus. Procura nos preparar, querem nos ensinar a louvar, a exaltar, a glorificar o dono da vinha, o nosso Deus. Falam do Evangelho, do amor de Deus. Ele nos mostra que é o nosso dever é viver segundo os ensinamentos, que somos dependentes somente de Deus. Os servos nos incentivam a aprender as Escrituras
meditando dia e noite e ouvindo a voz de Deus a ensinar. O Senhor continua enviando os seus servos, mesmo que sejam apedrejados, caluniados e muitas vezes mortos, mas cumpre os propósitos de Deus, o propósito que foram enviados para fazer, pois creem na vida eterna com Deus. Em Mateus 21:37, por último, Deus envia seu único Filho para trazer mudança, ensinando que o Pai deixou nas Escrituras, através dos profetas, as leis, os mandatos, as ordenanças, os decretos, e assim mostrar a verdade que liberta. Aquele povo que Deus continuava examinando, enviou o seu Filho para os perdidos, os oprimidos, os doentes, os cegos, os mudos, os sujos, todos os pecadores. Jesus veio para trazer salvação para as suas vidas e dizer que todos tinham direito de saber sobre a palavra do Pai e sobre a sua palavra, sobre os ensinamentos que o Pai deixou, ensinamentos através dos profetas e os ensinamentos de Jesus. E se cresce no Pai e nele, receberiam a herança e seriam filhos de Deus e herdeiros. E os lavradores não queriam dividir essa herança com ninguém, muito menos com esse povo do qual julgavam impuros e miseráveis. Mas Jesus veio trazer a salvação até para aqueles sacerdotes e fariseus, pois sempre estavam por perto ouvindo as mensagens. Jesus queria dar oportunidade para eles também. Então vamos lá para a parábola agora da figueira, em Lucas 13, de 6 a 9. Um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar nela fruto e não achou. Ele veio e disse ao vinheiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não a acho. Corta-a, porque ocupa a terra inutilmente. E disse o homem: Senhor, deixa este ano até que eu a escave, eu a esterque, e se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-ás. Nesta passagem, Jesus falava dos sacerdotes e dos fariseus que tinham o conhecimento das Escrituras e das ordenanças de Deus, receberam a vinha e se tornaram a figueira no meio da vinha e não estavam dando fruto. Jesus estava oferecendo para aqueles ouvintes uma parábola para que se arrependesse das injustiças que cometiam em nome de Deus. Aquele povo, eles cometiam aquelas injustiças, condenavam, caluniavam, falavam que as pessoas eram impuras, que não poderiam chegar ao céu, apontavam. Todo aquele povo se enriqueciam, sendo injusto com os que necessitavam, queriam só para si, e Jesus estava ali dando a oportunidade para que ele se arrependesse. E se não se arrependesse, se não mudasse as suas mentes a respeito de Jesus e de todos, pereceriam, como disse na parábola da figueira infrutífera.
lá em Mateus 21, 19 a 20. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. É isso que Jesus estava querendo falar sobre a parábola da figueira, que se eles continuassem ali, no meio da videira, e não desse fruto, ele estava dando oportunidade ali, Jesus estava dando oportunidade para aquelas pessoas, aqueles sacerdotes, estava dando aquela oportunidade para eles ser, através da palavra que ele estava falando, que é a palavra do Pai, para eles ser estercados, para que eles pudessem se arrepender. Mas se eles não se arrependessem, Jesus faria como ele fez na parábola da figueira infrutífera. E o que aconteceu quando ele falou? A figueira secou imediatamente. Aí nós vemos que Jesus ganhou essa autoridade para o julgamento, para julgar. Vamos ver lá em João 5, de 22 a 24. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Sabemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas Jesus não veio para julgar e condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Como diz em João 3, 18 e 19, que diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, o julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram ante as trevas que a luz, porque suas obras eram maus. Jesus veio para trazer mudanças de valores, nos ensinar e ser o exemplo para nós. Temos que crer que podemos nascer de novo, como Ele nos fala, como Ele nos ensinou. Tirarmos tudo que não agrada a Deus, como Ele foi lá e derrubou tudo, tirou tudo aquilo do templo. Que possamos nos arrepender de tudo, porque Ele é a água viva, Ele é o pão vivo e quer nos ensinar a ser como Ele, o sal e a luz do mundo, e ser a semente a dar frutos através da palavra de Deus. Jesus continua nos ensinando e reafirmando a palavra do Pai. Jesus nos ensina em João 15, do 1 ao 8, eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, ela é cortada. E toda vara que dá fruto, Ele a limpa para Ele a limpa para que possa dar mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim é lançado fora, varas secas lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pede o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos e assim sereis meus discípulos. Jesus nos chama para sermos seus discípulos, mas temos que passar pelo processo, aprendermos os ensinamentos. Nós somos a vinha do Senhor e Deus nos continua enviando sacerdotes, missionários, pregadores, enviando a palavra de Deus para nossas vidas. O servo do Senhor é conhecido e vem falando sobre o reino, falando de arrependimento, de conversão, de purificação, de santidade, de arrependimentos, de salvação. E andam em oração, andam em intercessão e seguem o exemplo de Jesus. Deixam tudo e eles colocam o Senhor em primeiro lugar. Eles deixam, esses servos, deixam o controle de suas vidas e eles entregam tudo e eles estão nas mãos de Deus, sendo moldados, continuam sendo moldados através da palavra do Senhor. Sabemos que seremos perseguidos, caluniados, que passaremos por batalhas espirituais, como Jesus passou por tudo isso. E Jesus nos disse, vocês conseguem também passar, pois Jesus nos dará toda a força para que possamos suportar tudo o que vier. Então, pegue agora a sua cruz, negue a si mesmo e siga Jesus. E receba o reino de Deus. Essa é a nossa herança. Então vamos concluir o que Jesus começou. A missão. O projeto que nos deixou e nos ensinou através da palavra. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Espalhem a palavra de Deus. Sejam os servos. Lancem a palavra viva, pois está firmada na rocha, na videira que é Jesus e a vinha do Senhor. O Espírito Santo fará germinar a palavra de Deus viva e darão os frutos na vinha do Senhor. Vamos para Lucas 8, 10, 11 e 15. Jesus respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entenda. Esta está a parábola, a semente. É a palavra de Deus que caindo em boa terra, não os que ouvindo a palavra com o coração reto. Vou repetir aqui. Esta, a parábola, a semente é a parábola de Deus, que caindo em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Senhor, trate a minha terra, adubre, plane, retire as pedras, lance a semente que é a palavra de Deus. Eu quero meditar na palavra de Deus dia e noite, como está escrito nas Escrituras, e que eu possa estar na videira que é Cristo, para que eu possa dar frutos
Senhor, me limpe, me adube novamente. Continue me ensinando, continue me enviando os seus servos para me ajudar. Pois através da palavra, para que eu possa dar mais fruto, pois quero permanecer em Ti, pois creio em Sua palavra, Senhor, essa palavra que cura, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma. A minha vida, a vida de muitos, a vida da minha família, a vida dos meus familiares, pois eu sei que o Senhor continua a operar nos nossos dias, continua trabalhando através do Teu nome, que com toda autoridade e poder nos dá. Em Teu nome, Jesus, podemos repreender todo o mal. E sabemos que o Teu nome também traz cura, renovo, transformação. O Seu nome nos traz vida, vida em abundância. Vamos continuar perseverante em oração, intercedendo por vida, para que sejam impactadas, para que sejam tocadas pela palavra de Deus, a palavra viva que transforma. Vou deixar 2 Coríntios 9:10. Ora, aqueles que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará a multiplicação. A vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Como diz lá em Salmos, que semeiam em lágrimas voltarão com alegria, com seus molhos cheios. Continuamos meditando, continuamos sendo moldados através da palavra de Deus e através da palavra de Deus dar frutos. Amém.